Boa noite a todos. A fim de que possamos cumprir nosso horário estabelecido pela espiritualidade, nós vamos iniciar esse pequeno estudo de hoje, onde faremos, através do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição número 15, que trata dos pensamentos. Antes, nós vamos fazer uma leitura de preparo para esse momento, vinda do livro Vinho de Luz, também, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, lição 85, Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos de direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhe apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que no momento julgado esse pensamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Graças a Deus. Para trazermos luz e paz a esse momento tão especial de estudo, eu peço aos irmãos que possamos nos unir num único pensamento de paz e luz, dizendo ao Mestre: obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento tão importante de estudo. Obrigada por nos trazer mais um momento de esclarecimento, um momento de compreensão da Tua palavra e do Teu amor. Obrigada, Jesus, por me intuir e confiar em mim para trazer um ínfimo pedacinho da Tua palavra, para estudar com os meus irmãos e pares, para discutirmos, Senhor, todas as Tuas promessas de amor, para que possamos aprender a aplicá-la da melhor forma possível. Fica conosco, Senhor, a espiritualidade maior, nos intuindo, nos ajudando, para que esse estudo seja, como todos os outros, mais um bálsamo e um momento de reflexão, para que na prática possamos atingir o nosso amadurecimento espiritual e ajudar ao nosso próximo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A gente vai iniciar com a nossa leitura de hoje, repetindo do nosso livro Pão Nosso, Chico Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a de número 15 e intitula-se Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Está no Evangelho de Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações. Porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Meus irmãos, nós vamos começar esse estudo trabalhando o conceito de pensamento. O conceito de pensamento, para a psicologia, ele é muito amplo, né? O pensamento para a psicologia é um processo mental ou faculdade do sistema mental. Então, é um processo que surge dentro da nossa mente, né? E que faz parte de uma faculdade humana, que é justamente o pensar, algo que nós podemos, né? E apenas nós, seres humanos. Porque os animais, a ciência já provou que os animais, eles têm um instinto. Mas o pensamento de verdade, ele é inerente apenas aos seres humanos. Pensar permite os seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Bom, esse conceito é um conceito mais médico, né? Um conceito mais psicológico, e ele fala apenas sobre as questões neurais. Esse conceito é do que seria o pensar dentro da cabeça do ser humano. Nós vamos mais à frente um pouquinho, mais a fundo, e vamos para a parte filosófica, sociológica e política do pensamento, né? O que significa para a parte de pensamentos do ser humano, o que significa de fato o pensamento. O pensamento para o filósofo, para o sociólogo e para o político é a qualidade total, modernização, adequação, mobilização de técnicas e linguagens para melhor comunicação e aprendizado. É a efetiva construção do eu. Então, aqui dentro, a gente percebe uma coisa mais inerente aos seres humanos, né? O que é esse pensar? Esse pensar,
ele é um conjunto de fatores que possibilitam ao ser humano a construção do seu eu, a construção do seu eu filosófico e, a partir dele, o que é o seu eu social, dentro do seu convívio, da sociedade, e no que ele pode contribuir para que essa sociedade possa evoluir. Mas ainda aqui nós estamos falando apenas do ser humano, né? Do nosso corpo físico, da nossa estrutura mental, dentro da nossa encarnação, dessa vida propriamente dita. Então, o que é esse eu, né? Como um ser filosófico, sociológico e político. Ele precisa incorporar técnicas para que ele possa construir um ser humano capaz de conviver na sociedade. A partir disso, a gente vai um pouco mais a fundo e vai construir esse eu espiritual. Para nós, espiritualistas e espíritas, né? O que significa para todos nós essa construção espiritual? A definição para isso é a capacidade de uma força criadora de relevante importância para uma evolução moral. Compreender o quanto o pensamento pode nos influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar nossas ações e, consequentemente, nossos próprios pensamentos. O pensamento é força de atração, positiva ou negativa. Na mensagem que nós lemos aqui no Pão Nosso, né, ela trata do bem e do mal, do positivo e do negativo, e que cabe a cada um de nós como nós vamos guiar essa força para nós. Como assim, né? Como nós podemos construir esse pensamento que a gente vai chamar de pensamento positivo, de pensamento de luz dentro de nós. É uma grande verdade que os pensamentos advêm nas nossas mentes sem que nós possamos ter um certo controle. Em princípio, sim, porque nós temos a capacidade de pensar, e o pensamento, ele voa, ele flui, ele vai para além do nosso cérebro, né, do nosso mental, e ele flui, e as coisas vêm. O que nós precisamos aprender dentro da nossa doutrina é como construir esse pensamento positivo, é como nós podemos cercear de uma forma positiva esse pensamento para que ele só construa o bem, para que ele só nos traga luz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, ele diga onde está o seu tesouro, que aí está o seu coração. O coração no Evangelho de Mateus, ele tem o sentido do pensamento, né? Porque o coração é um músculo que bate de acordo com o funcionamento do nosso corpo. Nós temos esse costume de dizer o meu coração é bom, o meu coração tem bons pensamentos, isso é uma metáfora. O coração não pensa, né? O coração, ele funciona de acordo com o nosso sistema, mas o nosso pensamento, de fato, ele constrói. Então, essa fala de Mateus aqui no seu Evangelho, ele quis dizer exatamente isso. Onde está o nosso coração ou o nosso pensamento, estará o nosso tesouro. E o nosso tesouro, ele vai ser feito de coisas boas ou ruins. E isso vai depender do que nós estamos produzindo de pensamento, né? Lá nos Provérbios 4, 23, fala exatamente isso, completando. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí eu vou repetir essa fala, né? Não é o que está cheio o coração, de fato. Também é uma metáfora. É o que está cheio a nossa cabeça. Às vezes nós guardamos pensamentos, guardamos sentimentos e vamos sufocando aquilo, e aí a gente vai parecendo, transfigurando uma pessoa calma, uma pessoa, né, que só tem boas palavras, e aí acontece algo que desestabiliza o nosso momento, aquele nosso pensamento, e aí a gente coloca para fora tudo aquilo que está naquele momento, no pensamento, e que a gente está guardando durante muito tempo. E aí a pessoa que está à nossa frente às vezes escuta, né? Como diz aí o dito popular, o que merece e o que não merece, né? Ele ouve o que a gente tem para dizer ali naquele momento de acordo com o que a gente recebeu, e ele acaba escutando coisas que era para a gente ter dito para outras pessoas em outros momentos, porque a gente está guardando aquilo no nosso coração, né?
E o nosso evangelho, o nosso livro dos Espíritos, perdão, na sua questão 89, ele fala dos pensamentos também, né? E aí Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Os espíritos respondem: sim, porém rápido como o pensamento. Olha o pensamento aí, né? E aí Kardec completa: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então isso vem completar esse sentido do pensamento que a gente veio falando desde a forma psicológica, né? Médica, desde o corpo, o que é o pensamento, até quando a gente vem falar do espírito. Então, na verdade, Kardec disse aqui pra gente, através do que ele ouviu dos espíritos, que quem pensa é o nosso espírito, é a nossa alma que pensa, né? É ela que permite que as coisas entrem no nosso mental e venham a transfigurar-se no nosso viver, no nosso ser, né? Naquilo que nós somos. Embasados nisso, a gente vem dizer aqui que através dessa lição que a gente tem no Pão Nosso, nós aprendemos a construir o nosso eu espiritual, o nosso eu divino, né? Que é como a gente costuma dizer. O pensamento, ele vem de uma forma involuntária. A nossa alma é que vai fazer esse divisor de águas, né? Do que é bom e do que é ruim. O que é ruim, eu vou deixar passar. O que é ruim, a gente vai deixar transcorrer. E o que é bom, a gente vai guardar. Para que a construção desse eu divino possa ser tão forte que a gente comece a combater os pensamentos ruins. Nós trazemos e sabemos disso muito bem, né? Intrínsecos, implícitos no nosso espírito, que não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que encarna, já de muitas encarnações, muitos pensamentos, muitos movimentos mentais do que a gente trouxe, né, de sobra dessas reencarnações. Nós não temos a construção própria de todas elas, a gente não pode se recordar, a gente sabe disso, né? Apenas lapsos de memória, às vezes, são permitidos por Deus e pela espiritualidade na nossa mente, para que a gente até consiga se acertar em certos caminhos. Mas nós não temos exatamente gravados na memória as nossas demais existências. Mas a gente tem a influência do que a gente viveu dentro do nosso espírito, impregnado através do perispírito, né? E é ele que vai poder nos ajudar a discernir o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim dentro da nossa mente. Agora, depende também de nós, aqui encarnados, fazer essa separação. Nós temos que aprender através da meditação, através da oração, através dos bons fluidos, dos bons pensamentos, da frequência vibratória, nós vamos aprender a distinguir e a separar o que é o pensamento bom do pensamento ruim. E trazendo isso sempre junto conosco, treinando isso como a gente treina num jogo de futebol, né? Quem é jogador, como a gente treina para dar uma palestra, quem é palestrante, como a gente treina para lecionar quando a gente é professor. A gente não tem tudo na memória, né? Eu sou professora de disciplina pedagógica, por exemplo, eu não guardei na minha memória tudo que Vygotsky, que Kant, Piaget disseram, eu não tenho isso tudo guardado aqui. É impossível, a gente não é um computador. Mas a gente estuda e se prepara para a gente dar uma aula. E da forma que a gente se prepara para jogar o futebol, para dar uma aula, para dar uma boa palestra para essas pessoas que têm, né, esse trabalho de coach, de palestrante, enfim, a gente também se prepara para a nossa vida, para construir o nosso eu divino. E essa preparação advém do dia a dia, da oração, da meditação, do que eu deixo entrar dentro de mim e do que eu rebato, né? A gente tem que aprender a ser aquilo que absorve só o que é bom e não uma esponja que absorve de tudo. Porque se a gente absorve as energias negativas, elas vão nos enfraquecer. E a gente precisa absorver as energias positivas, né? Um desses estudos, nós vamos ver
que os maus pensamentos, né, vêm dos espíritos de ordens inferiores. E os bons pensamentos, eles vêm de espíritos de ordens superiores. Então eu, Alessandra, vou escolher, através da minha prática espiritual, que tipo de pensamento eu vou querer guardar dentro de mim e que tipo de pensamento eu vou deixar fluir para que eu possa, de fato, construir esse eu divino que Jesus espera de mim. Esse eu divino que Deus espera de mim, que a espiritualidade maior espera de mim. É isso que eu preciso ter em mente, né? E aí a gente vê o que é um grande paralelo. Pensamento, ele é eternamente ligado à energia. Essa energia que o nosso espírito recebe e que ele sabe rebater ou absorver. Mas o que a gente não pode deixar passar, que é de suma importância, no mês passado a gente estudou muito, principalmente quem trabalha com as ciências humanas, como eu trabalho e outros irmãos também, né? Na psicologia, na educação, a gente, na própria construção epistemológica mesmo, da religião, né? A gente trabalhou o Setembro Amarelo, e que ele trata do suicídio, né? A gente está agora adentrando ao Outubro Rosa, lembrando sempre que as doenças também, né? Não é um estudo para agora, é um estudo para uma outra temática, mas a gente também não pode deixar de falar que o Outubro Rosa, né? Que é uma prevenção ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero, as doenças também são energia, e energia também vem do pensamento. Então a gente somatiza e aí a gente acaba permitindo que doenças venham, né, para o nosso corpo através do nosso pensamento. Não deixemos de pensar nisso também, tá? Não deixemos de atentar a isso também. Claro que na nossa programação espiritual pode estar prevista alguma intempérie, né? Algum problema de saúde que a gente precise passar para um grande aprendizado. Mas muitos dos problemas de saúde do corpo humano, do corpo físico, né? Eles são advindos de maus pensamentos e de más energias. E nós sabemos disso. Mas voltando ao raciocínio, nós estamos saindo do Setembro Amarelo. E eu fiz alguns estudos sobre isso, até por conta de fazer uma palestra para os alunos da escola, né, onde eu trabalho, junto com uma psicóloga muito amiga minha, em que eu não falei da parte espírita, né, porque a gente sabe que a escola é laica, a escola não tem religião, mas a parte espiritual, dos bons desejos, né, dos valores, a gente deve colocar. E eu fiz um estudo sobre isso, para estar embasando essa fala, e eu li muito sobre isso, que nós temos, né, impregnados no perispírito das pessoas que são suicidas, eles têm impregnado em si já o desejo do suicídio. E as famílias, né, onde eles encarnam, os amigos, o seu redor, né, ele já vem todo preparado pela espiritualidade, por pessoas que podem e devem ajudar, né, a esse suicida, para que ele nessa vivência, nessa encarnação, não sucumba a esse desejo de suicídio, né? Nós todos somos responsáveis por esse irmão que acaba encarnando com esse desejo suicida, né? Por trazer impregnado no seu perispírito vários outros episódios de suicídio. Mas chega um momento também em que a espiritualidade coloca que esse irmão, né, que vem com essa tendência suicida, ele tem a sua parcela também de responsabilidade nessa existência. Porque nós vemos muitos casos, né, em que a família é estruturada, a família está ali com todos os momentos de construção para que ele não caia naquela tentação, para que ele não entre em drogas, né, não se relacione com pessoas que possam trazê-lo para baixo, que procuram inseri-lo dentro de um contexto religioso, né, para que ele possa ali seguir algo em que ele acabe acreditando e confiando, e desenvolvendo a fé, desenvolvendo o amor. E ainda assim, né, essa pessoa, esse irmão entra em depressão,
e esse irmão acaba por se suicidar novamente. E aí esse grupo familiar, esse grupo de amigos, eles se culpam, né? Poxa, mas onde foi que eu errei? Eu tentei tanto, eu cuidei desse irmão, desse filho, desse marido, né? Desse pai, mãe. Eu cuidei dessa pessoa de todas as formas possíveis para que ele não praticasse e ele acabou praticando. Então também nós temos que pensar, meus irmãos, que essa parte de responsabilidade desse espírito também vai ser cobrada, né? Nós estamos aqui para elevar os nossos irmãos e a nós mesmos, sempre. Mas nós não somos Deus, né? Estamos longe disso. Nós viemos e estamos aqui com muitas missões de ajudar, com muitas missões de levar, né, a caridade, o amor, mas a responsabilidade desse espírito também não é pequena. Ele vem com a responsabilidade de cuidar do seu pensamento, do seu desenvolvimento espiritual. O seu espírito também sabe o que é o bom e o que é o ruim, né? Ele sabe o que é um bom pensamento, o que é um mau pensamento. Ele também sabe que dependendo de onde ele frequenta, ou daquilo que ele acredita ou deixa de acreditar, ele vai atrair bons ou maus pensamentos. Então, cabe a ele também aprender a rebater esses maus pensamentos, como é o pensamento de suicídio, por exemplo, né? E a construir bons pensamentos para que o seu espírito possa trazer essa paz necessária para que ele evite esses pensamentos suicidas, né? Esses pensamentos ruins, para que ele não finde essa nova oportunidade de vivência junto, né, do suicídio. Para que ele possa superar essa energia que o atrai para as coisas ruins com bons pensamentos, atraindo boas energias. Então, sempre nós temos que ter esse peso, né, de que nós fomos construídos à imagem e semelhança do nosso Pai. E que quando nós fomos formados, né, simples e ignorantes, o que sempre teve mais força dentro de nós foi a energia positiva. Justamente porque toda a espiritualidade que está à nossa volta e mais os nossos irmãos encarnados que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, eles vêm sempre com energia positiva para nós. Só que cabe a nós absorvermos essa energia positiva, criando um campo de força, né? Para que nós possamos apenas deixar que entre em nós e no nosso coração, no nosso pensamento, coisas boas. As filosofias, né, que estudam essa parte espiritualistas, elas chamam de yin e yang, o nosso lado bom e o nosso lado mal. Ele tem um equilíbrio, o nosso espírito tem um equilíbrio. Sem esse equilíbrio ele não funcionaria bem. Mas cabe a nós transformarmos esse equilíbrio para uma forma positiva para nós, né? E o pensamento, ele é o carro-chefe dessa construção. Sempre que nós guiarmos o nosso pensamento para o lado positivo, nós podemos ter certeza que essa positividade vai invadir o nosso ser espiritual e vai transformar o nosso eu divino em coisas muito melhores para nós e para tudo que a gente tem à nossa volta. O que é o girassol, né? O girassol é uma flor que ele, por vontade própria, entre aspas, né? Ele sempre está voltado para a luz. Ele se nega a voltar-se para a sombra. Tem uma música belíssima, né? Que a gente às vezes ouve e que claro que eu não vou cantar, né? Os irmãos sabem que eu não sou boa de cantar e também não decorei a letra, mas o nome da música justamente é Girassol. E ele tem uma parte que ele fala, né? Que nós queremos ser como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Se nós pensarmos nessa metáfora do girassol, nós sempre vamos atrair para nós os bons pensamentos. Porque quando a sombra, né, quiser vir, nós vamos nos virar de costas para ela e nos virarmos de frente para a luz. E a nossa luz é Jesus. A nossa luz é o Evangelho. A nossa luz é a nossa doutrina que nos mostra
fé, amor e caridade. E quanto mais nos voltarmos para essa luz, mais a sombra nos deixará. Até porque nós temos que ter, dentro da nossa concepção espírita, sempre, meus irmãos, sempre, nunca nos esqueçamos disso. A sombra não existe. A sombra, ela apenas é a ausência da luz. Se nós permitirmos que a luz esteja conosco sempre, nós nunca vamos estar com a sombra. Então, essa é a construção que a gente precisa ter sempre firme nos nossos pensamentos, a nossa energia positiva, para que o pensamento seja positivo e nós possamos vencer todas essas dificuldades que estamos passando. Aqui vou abrir um parêntese apenas, para falar uma realidade que nós estamos vivendo. O nosso município aqui de Engenheiro Paulo de Fronten, que é onde é a nossa amada Casa de Maria, de onde nós estamos fazendo hoje esse pequeno estudo, está a partir de amanhã para voltar a trabalhar com os comércios em meia porta, atendendo a uma pessoa por vez, fechando muitos estabelecimentos que têm mais circulação de pessoas, como academias e etc., porque as pessoas não estão tendo o cuidado necessário para nós combatermos esse vírus tão feroz que está assolando a nossa humanidade hoje, Nós sabemos que esse vírus não está aqui por acaso. Nós sabemos que esse vírus veio nos trazer um aprendizado, embora infelizmente nós percamos muitas vidas, embora infelizmente nós percamos muitos amigos, parentes para este vírus. Mas nós sabemos que desencarne é a única certeza que nós temos. Se não jovens, mais velhos, Se não agora, daqui a pouco, amanhã, depois da manhã, nenhum de nós sabe, mas é a única certeza que nós temos. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui para aprender e evoluir. O nosso lar está nos aguardando. E quando nós retornarmos para lá, o que nós vamos levar é o que nós deixamos impregnados no nosso pensamento. E se nós formos hoje, vamos raciocinar sobre isso, vamos pensar um pouquinho, o que nós estamos levando, se nós partirmos hoje. E é justamente por conta desse pensamento que a gente está deixando esse Covid, se multiplicar. Não estamos pensando na luz, nós não estamos pensando no outro. As pessoas não estão se preocupando com seu irmão. Elas não querem usar máscaras porque a máscara incomoda, porque falar com máscaras incomoda. Sim, eu trabalho com a máscara, ela incomoda de fato. Mas quando eu uso a máscara, meu irmão, eu protejo a mim do outro e protejo o outro de mim. Porque o vírus, ele é invisível. Eu não sei se eu peguei, se eu estou assintomática. Então eu tenho que me proteger e proteger o outro. Então quando nós trazemos esse pensamento de proteção pessoal e para o outro, nós estamos exercitando o nosso amor e a nossa caridade. E é isso que a nossa religião, a nossa doutrina espera de nós. Nada mais do que isso. Amor e caridade. E a caridade não é financeira. A caridade é justamente proteger o nosso irmão desse vírus mortal. Isso é caridade. Às vezes essa caridade é muito maior do que uma soma enorme em dinheiro que a gente deixou numa instituição, em alguma coisa. Porque a gente deixou lá uma soma em dinheiro que estava nos sobrando. Mas quando o nosso irmão, do nosso lado, precisa que a gente utilize uma máscara para protegê-lo de um vírus letal, nós, porque essa máscara nos incomoda, nós não queremos usar. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensamento é energia. E energia é o que a gente pratica. Eu quero fechar essa fala, esse pequeno estudo que nós estamos fazendo, com uma fala de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografado pelo nosso maravilhoso Divaldo Franco. E nesse trecho, Joana de Ângeles nos fala: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a energia de manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo.
Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e as transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Então, o que Joana de Ângeles quis trazer para nós através dessas palavras? Você é o que você pensa. Você exterioriza o que você pensa. E a sua energia depende do que você pensa. Então, como o convite que eu acabei de fazer, agora, momentos atrás, eu vou refazê-lo para nós. Se nós partíssemos hoje dessa estada aqui no planeta Terra, de volta à nossa pátria espiritual, o que é que nós estamos plasmando? O que é que nós estamos pensando? Qual tipo de energia nós estamos gerando para estarmos levando para a pátria espiritual? Vamos pensar, meus irmãos, todos nós somos energia. E essa energia é apenas o que nós vamos levar dessa vida aqui, Não vamos levar ouro, não vamos levar os diplomas que nós temos, não vamos levar tempo de serviço dedicado ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Nós vamos levar o tempo que nós utilizamos para gerar boas energias, porque a energia é amor, o amor é a caridade, e a caridade é o que a gente leva para frente, segundo a vontade de Jesus, para os nossos semelhantes. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se eu não estou me amando, eu não vou amar o outro, mas se eu me amo, eu vou amar o outro da forma como eu me amo. Então eu vou querer para ele aquilo que eu quero para mim. Eu quero terminar esse pequeno estudo agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a companhia da espiritualidade maior, que é quem nos intui nas nossas palavras, Que é quem nos ajuda a estar aqui para estudar um pouco mais sobre as palavras de Jesus, pedindo novamente a todos nós que possamos unir os nossos pensamentos numa só força, numa só energia do bem, e agradecer Jesus, Maria Santíssima, matrona da nossa casa, que nós possamos, a partir de hoje, de agora, treinarmos o nosso pensamento para uma energia positiva. Que Jesus esteja habitando o pensamento de cada um de nós, as nossas residências, os nossos trabalhos, para que todas as energias positivas se ampliem, criem um campo espiritual positivo, para que nós possamos levar o bem onde quer que nós estejamos. Jesus cuida do nosso planeta, sara a nossa terra, mas permita sim que nós aprendamos com esse momento tão difícil para nós, que nós possamos crescer em amor, em fé, em gratidão e em caridade, para que o nosso planeta possa de verdade se transformar num planeta de regeneração, porque nós estamos aqui, Senhor, para aprender e amar o nosso próximo, como a Ti e como a nós mesmos. Que o Senhor possa, toda a espiritualidade, fluidificar toda a água nesses vasilhames que colocamos ao nosso lado, para que nela contenha o medicamento necessário para a dor física, mental ou espiritual de todos os nossos irmãos. E que a nossa fé, esse amor que nós temos por Deus, por Jesus e Maria, nos fortaleçam para continuarmos a batalha aqui na Terra, por todo o tempo que tiver programado para cada um de nós. E que assim seja, graças a Deus. E que Jesus habite, meus irmãos, a casa, o lar de cada um de nós, daqueles que aqui estão e daqueles que não puderam estar, para que todo o tempo nós estejamos preparados para receber tudo aquilo que vem dos céus, tudo aquilo que vem de Deus, sejam para a nossa prova, para a nossa alegria ou para o nosso momento em que a gente de fato tenha que mostrar que a nossa fé fala mais alto do que o nosso eu humano. Graça e paz. Obrigada a todos. Que Jesus abençoe cada um de nós. Graças a Deus.